O grande conflito. A nossa vida neste mundo é feita de pequenos e médios conflitos. Esses conflitos que nós vivemos no dia a dia, aos poucos vão estruturando a nossa personalidade e nós vamos crescendo no conhecimento de coisas e também de artifícios que nos proporcionam viver de maneira adequada neste mundo. Através dos tempos, nós vamos criando e desenvolvendo preceitos e conceitos que norteiam o nosso modo de agir e de pensar. E nesta jornada temos que aprender com os conflitos que nós vivemos. É interessante que poucas pessoas ou uma parte menor das pessoas do mundo passam por um grande conflito. O que é o grande conflito? O grande conflito é um conflito espiritual. É aquele conflito onde a pessoa chega num determinado ponto de sua vida e começa a questionar a razão da sua existência. Ele passa a querer compreender por que ele está neste mundo. Ele está vivendo por viver? Ele surgiu aqui por acaso? A sua vida não tem nenhum objetivo? Qual é a sua verdadeira função neste mundo? Existe um objetivo para cada vida e quando a pessoa chega neste ponto, ele vai, com certeza, enfrentar um grande conflito. Nós que um dia passamos por este grande conflito, tivemos o nosso modo de pensar completamente transformados. É aquilo que nós lemos em Romanos, quando o apóstolo Paulo diz que nós temos que transformar a nossa mente, renovar o nosso entendimento, para que possamos compreender as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Não podemos entender as coisas espirituais com aqueles conceitos que tínhamos criado, desenvolvido através de nossas experiências, através de nossos pequenos conflitos, através de nossos médios conflitos. O grande conflito nos leva a entender a necessidade que nós temos de buscar a Deus, de saber por que nós vivemos neste mundo, qual é o objetivo de nossas vidas. E vejam a situação de um homem que viveu há muito tempo atrás. Ele estava vivendo dentro de uma religião. Ele estava sendo educado há muito tempo, instruído nesta religião, e a sua família toda sempre foi praticante desta religião. De repente, ele se questiona, de repente ele se encontra numa situação em que ele percebe que tudo aquilo que ele acreditava não estava de acordo com o que a sua alma, o seu coração necessitavam. E ele tem uma mudança radical. Eu quero ler um texto na Bíblia que mostra um pouco de como esse grande conflito influenciou na vida do apóstolo Paulo. Ele, antes da conversão, se chamava Saulo e era conhecido e terrivelmente temido pelos cristãos como Saulo de Tarso, o fariseu que perseguia os cristãos, que arrastava para a prisão, que muitas vezes até autorizava
a sua morte. E então ele tinha essa autoridade. Ele vivia dentro de um sistema farisaico. Ele vivia dentro do sinédrio, discutindo com doutores da lei como combater essa nova seita que estava aos poucos conquistando muitos adeptos. E eles estavam preocupados porque o judaísmo estava perdendo terreno. Então, eles perseguiam todos aqueles que se convertiam a Cristo. Eles botavam na prisão, eles causavam medo, eles torturavam. E muitas vezes os cristãos tinham que fugir para regiões mais distantes para não serem mortos ou presos. E apóstolo Paulo era um executor desse sistema legalista. E eu quero ler apenas um trecho de onde o apóstolo Paulo, depois da sua conversão, ele é perseguido pelos próprios fariseus, pelos próprios judeus que praticavam a religião judaica, e ele é perseguido como traidor. Ele é condenado, ele é preso, e eles querem matá-lo de qualquer maneira. E ele vai a juízo na corte romana e diante do rei Agripa. Ele expressa a sua versão dos fatos, porque ele estava sendo acusado de sedição, de traição, de ajuntamento para lutar contra o imperador, que era passível de pena de morte. Mas ele explica que não foi nada disso, que houve na sua vida um fato extraordinário, um grande conflito que mudou os seus preceitos, renovou os seus conceitos e acabou completamente com os seus preconceitos. E ele diz num texto que está em Atos, capítulo 26, dos versículos 9 até o 18, ele diz o seguinte na sua defesa diante do rei Agripa e daquela corte que estava ouvindo a sua defesa. E ele diz, Atos 26, dos versículos 9 até o 18. No Atos 26, 9, ele diz, eu também estava convencido que contra o nome de Jesus de Nazaré devia fazer todo o possível, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados em mim.
esse texto nos mostra o grande impacto que esta visão operou na vida de Saulo. Ele teve sua vida completamente transformada. Ele diz num texto que ele escreve aos Coríntios que ele ouviu nesse arrebatamento palavras inefáveis, as quais não era nem lícito aos homens referir. E ele, a partir desse momento, ele se converte. Acontece um grande conflito na vida do apóstolo Paulo. Tudo aquilo que ele tinha aprendido, tudo aquilo que ele acreditava que deveria ser seguido à risca, agora muda completamente. A tal ponto de que ele diz que ele estava convencido de que ele tinha que fazer tudo contra o nome de Jesus. E ele perseguia os cristãos, ele arrastava para as prisões, ele consentia na sua morte, mas agora ele percebe que ele estava errado. Todos aqueles conceitos mudam, a direção da sua vida muda. Ele deixa de ser legalista e agora ele vai entender que o rumo da sua vida deve ser mudado. E interessante que ele tinha antes como fundamento da sua vida religiosa a lei. E quando ele entra nesse grande conflito, ele percebe que a salvação não poderia ser alcançada pela lei. E ele, num texto que ele escreve aos Romanos, ele diz uma frase bastante impactante. Ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E em seguida ele mesmo responde: mas graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E continuando no capítulo 8 de Romanos, dos versículos 1 até o 4, ele diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se sois guiados pelo Espírito, não haveis de cumprir a cobiça da carne. A transformação operada em Paulo, que antes se chamava Saulo de Tarso. Ele próprio mudou o seu nome. Saulo significava pedido e Paulo significava pequeno. E ele, como ele dizia ser o maior de todos os pecadores e o menor merecedor da graça de Deus, ele mudou o seu próprio nome. É interessante que em todas as suas epístolas aparece bastante forte essa indicação de mudança no homem interior, de mudança de conceitos, renovação dos preceitos e eliminação dos preconceitos. Tanto que em 2 aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele deixa bem claro que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo deixa claro que somente quando o homem ele se encontra nesse grande conflito, que para ele foi necessário uma experiência sobrenatural. Mas muitas pessoas, através da meditação, através
de uma reflexão sobre a sua própria vida. Qual a necessidade dele estar nesse mundo? Será que ele está aqui por acaso? Qual é o fundamento, qual é o objetivo de sua vida? Ele pode, sim, passar por esse grande conflito que vai transformar completamente o entendimento do seu homem interior, vai renová-lo, vai mudar completamente a direção da sua vida. Ele antes caminhava para se distanciar de Deus, e a partir desse grande conflito, ele vai retornar para a direção de Deus. Isto é conversão. Isto é aquilo que pode ser chamado de novo entendimento das coisas espirituais, onde o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2: Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que, através desse grande conflito, o homem possa compreender que ele encontra a salvação de graça por meio da fé somente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, te livre de todo mal, ilumine os teus passos, em nome de Jesus. Amém.